Obrigado, muito bom. Bom dia, queridos, bom dia a vocês que estão em casa. Tenho certeza que a palavra do Senhor cairá no teu coração também. Mas quão bom seria que você estivesse aqui com a gente. Possivelmente alguma coisa tenha acontecido, a fim de que o impossibilitasse de estar aqui conosco, celebrando a ceia do Senhor. O livro de Salmos diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Somos corpo. Então eu quero continuar motivando a voltar ao culto presencial. É realmente gostoso estar com os nossos irmãos. Estou vendo ali o André, né? E, puxa, que gostoso estarmos juntos. Meu filho, né? Meu discípulo, recebe toda semana uma oração minha. Toda semana. E assim, no calor do afeto espiritual, nos conectamos. Já ouviu falar isso? No calor do afeto espiritual? Pois é. Fecha aspas, essa Deus trouxe para nós. Porque exatamente é isso. O Espírito é amor. Deus é amor. Totalmente amor. Então, dizer diferente seria uma incongruência. Mas eu quero também louvar a Deus, está conosco o pastor Natanael e a pastora Rosa. Onde estão? Estavam aqui? Não estavam mais. Estavam, mas não estão. Ok. Conversei com eles na entrada. E pastor Natanael conheço o pastor Natanael, Deus do Tarumã, já de muitos anos. E ele veio me falar que está numa fase, começando uma nova fase. Meus filhos já casaram e agora eu vou começar uma nova fase. Meu filho, um está no Rio, o outro está aqui, todos formados. E eu e a Rosa vamos ajudar igrejas que precisam da nossa ajuda. Um novo projeto aí está começando. Que gostoso, né? Não para nunca. Meus queridos, o tema, dedicados a agradar a Deus. Fiquei pensando nisso. Meu Deus, que tema, que tema interessante esse. Porque é quase que falar assim, a água é molhada. Né? Por que eu quero dizer isso? Porque aquele que está em Cristo é condição sine qua non. Amar a Deus é algo que faz parte da própria natureza daquele que está em Cristo. Então, a minha máscara, está bem. Obrigado. Não vai sair na foto. E então eu fico pensando, amar a Deus, dedicar em agradar a Deus, é algo que faz parte da vida, da nossa vida. Não querer fazer isto é forçar a natureza. Porque a minha natureza, em Cristo Jesus, ela já é para agradar a Deus. É de me dedicar a Deus. Eu não consigo ver outra maneira de comportar. Me comportar fora disso é estar fora do meu habitat natural. O texto básico que nós vamos utilizar, são 2 capítulos, é o livro de Tessalonicenses, capítulo 3 e o 4. E como nós estamos falando do fim, e estamos falando da volta de Jesus, estamos tratando sobre esse tema, nada melhor do que também continuar no capítulo 3 e capítulo 4. Entendeu, Cris? É isso aí. Então, o livro de Tessalonicenses, quando Paulo está escrevendo esse livro, ele também é narrado, essa viagem de Paulo, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Ele faz essa viagem para fundar essa igreja. Então, lá no capítulo 17, você vai ter a história, o início dessa igreja. Do trabalho de Paulo evangelizando e chegando em Tessalônica e fazendo
esse trabalho de evangelização. Ele é obrigado a sair de lá por perseguição, claro. Ele prega a ressurreição, e aí entra em alguns conflitos ali, não teológicos, mas religiosos, de alguns que não acreditavam e tinham outros pensamentos. Mas também a cultura daquela época era uma cultura decadente. Me parece que não muda muito. O ser humano é cíclico. Se você olhar a história da humanidade, ela é sempre cíclica. É como a moda, né? Agora já voltou, não sei se está saindo a moda de boca de sino, mas já teve essa época. Aí vai uma geração, passa, morre todo mundo, aí vem a nova, vem a moda de novo, como se fosse uma grande novidade. Mas a gente que já fica mais, a gente que é mais jovem, eu já passei por esse ciclo aí. Esse ciclo do boca de sino eu já passei, não é? Então, aí depois veio a boca, aquela funil, não é? Aí ficou feio pra caramba, porque a outra moda, quem estava acostumado como adolescente com boca de 40, não é? Arrastando no chão, que era o meu caso, então, e cabelo comprido, que era o meu caso, não é? Não é? Bom, agora eu não posso dizer o mesmo, não é? Nem o cabelo está sumindo. Mas o que eu quero dizer que o ser humano, ele continua sendo pecador, continua tentando inventar aquilo que já foi inventado e fica nesse círculo vicioso. E aqui nós encontramos a decadência. Nós vemos que em Tessalônica, ali havia muitos valores distorcidos, e cheio de imagens, e cheio de questões sedutoras. A sexualidade era muito forte naquele lugar, e ali se corrompia, ali não se ouvia os caminhos, não se ouvia a mensagem, mas o pecado ali proliferava. Paulo chega nessa cidade e entra trazendo uma nova perspectiva, trazendo o evangelho aos gentios, aqueles que não são judeus, e ele começa a pregar naquele lugar e começa a fazer questionamentos às questões materiais. Ele começa a questionar os valores daquela cidade, ele começa a questionar daquele povo e começa a trabalhar fortemente, confrontando a mentira do diabo proliferada naquele povo. Hoje, a nossa sociedade latino-americana, ou o nosso mundo de hoje, contemporâneo, não deixa de ser também cheio de vozes malignas. E o desafio da igreja continua sendo grande, porque nós andamos na contramão. Nós andamos em ventos contrários. Nós caminhamos em ventos contrários. E hoje nós que vivemos nessa sociedade libertina, não é? Cheia de desafios, de nos manter em santidade. Ontem, aliás, quinta-feira, o Valdeir, junto com os homens da verdade, terminaram um curso Homem ao Máximo. Que desafio andar na verdade, ser os homens da verdade e ser homens com valores máximos. Homens da palavra. É um desafio, porque confronta, vai de frente, confronta a mentira do diabo, vai confrontar. E nós, então, vemos que aqui o Senhor está chamando-nos para estarmos dedicados. Daí é o tema, eu entendo, o tema ser muito importante. Dedicados. Porque sem dedicação, você não consegue. Você não vai conseguir. E é necessário. E podemos, então, buscar nesse livro de Deus uma mensagem. E eu quero, no capítulo 5, vamos andar aqui e ali no livro, no capítulo 5, para mim é uma chave. Aí no verso 24, diz assim. Tenho que ler aqui, porque eu estou lá. Não, vou ler aqui mesmo. Tá bem. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará.
Fiel é aquele que te chamou. E eu quero dizer uma coisa: ele vai cumprir a palavra dele. Amém? Fala comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, se tem uma palavra que tem que ficar no teu coração bem gravada, é fé. Porque a fé em Cristo é que nos remete a uma viva e gloriosa esperança. Aqui está o aspecto apocalíptico, a esperança. A fé nos mantém focado na esperança. Eu podia parar de pregar aqui, que já preguei. E você que não caminha pela fé, você perde o olhar da esperança. Igreja que não anda pela fé é porque ela não consegue enxergar o Deus da esperança. O que faz sentido para a igreja é a esperança. É isso que faz sentido para nós. Porque se eu for falar de fé no mundo, ou nos cursos de treinamento de coach, de motivacional, eles vão falar de fé. Mas é uma fé em si mesmo. Você precisa crer em você, você precisa isso, e aí você sai de lá feito uma máquina, não é, André? Isso aqui, os que são vendedores aqui sabem como que é. Sai de lá uma máquina. Aí quando põe o pé no deserto, vê a realidade e vê que não dá para vender tão fácil. Por quê? É uma coisa só lá. Mas nós não. A nossa esperança está em Cristo. Amém ou não? E quem tem essa viva esperança, não se envolve com as coisas dessa vida, não se perde. Quem se envolve com a esperança, não se perde com as bobagens desta vida. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Não está no meu esboço. Mas Deus manda dizer a você. Você se envolve demais com as coisas dessa vida. E perde o teu olhar para a viva esperança. Quando você faz isso, quando você deixa de viver a verdade, você perde a dedicação. Porque dedicado é aquele que se mostra focado. Focado. Não muda. Está focado. Nós estamos casados há 35 anos, 34, 33. Cheguei. Idade de Cristo. Espera aí, gente. Estou no mais do 30 é. O percentil, estou dentro do percentil. Pois é, 2 para lá, 2 para cá. Estou no percentil de acertos. E eu ouço sempre uma coisa que a Ana sempre fala. Nivaldo, quando põe uma coisa na cabeça é difícil. Muitas vezes não é elogio, outras vezes é elogio. Mas o fato é que eu sou assim mesmo. Sabe por quê? Porque eu sei em quem tenho crido e eu conheço a voz de Deus. E ninguém me tira daí. Porque eu sei quem tenho crido. Eu sou dedicado a ouvir a Deus e fazer o que Deus quer. Isso é fé. Não tira. Porque eu sei quem falou comigo. Eu sei que as pessoas que estão ao meu lado, muitas vezes não entendem. Eu sei disso, porque falou comigo. Falou com Abraão. Falou com Paulo. Falou com João. Mas você vai perder sua cabeça se você... Deus falou comigo. Sua cabeça vai ser colocada numa bandeja. Que vá. Mas eu sei. Estevão
Eu vou morrer e vou vendo a glória de Deus. Pode apedrejar, eu sei quem tenho crido. Não saiu dali. Dedicação. Atitude. Não tem conversa. E Deus só honrando. Por quê? Honrando para você mostrar para os outros? Não. Isso pouco importa. Tem verdade que eu me sinto assim. É assim como eu penso. Às vezes a pessoa, o que tem aqui? Eu não vejo nada. Eu só vejo o propósito de Deus. Aquilo que Deus nos chamou para fazer. Só isso. Mas é simples? É simples. É ficar no foco que Deus mandou fazer. Então, dedicação tem a ver com atitude, não é? Tem a ver. E nós vemos que Paulo escreveu esse livro, a Igreja de Tessalônica, fundada aí na sua segunda viagem, como eu falei para vocês, lá em Atos 17. A perseguição o forçou a sair. E nós encontramos aí nesse texto maneiras práticas, nesse livro, como os cristãos podem levar a sua vida santa, como podem levar a sua vida dentro de uma postura cristã, mesmo estando numa cultura hostil, como estamos vivendo em nosso país. Encontramos relacionamentos e limites para a vida imoral. E Deus nos orienta aqui quanto a esses limites para uma vida imoral. E acima de tudo isso, está o quê? A viva esperança. A perspectiva moldada pela eternidade. Eu não consigo imaginar a eternidade, até mesmo porque a eternidade é a eternidade. Mas eu consigo pensar, glorificar a Deus. Quando eu vejo aqui o Ministério de Louvor cantando, e eu fiquei vendo aqui a Duda e a Vitória. Eu fiquei, Deus, obrigado. Porque um dia o Senhor disse para essa igreja, que era uma geração que planta para outra geração. Vida, vida, vida. Quando eu vi as duas aqui, eu falei, aí está sendo cumprido os valores da nossa igreja. O discipulado, o passar, o desenvolver, o entregar para outros, treinar outros. Agradecemos, sem dúvida, o trabalho do Ministério de Louvor e Adoração. Em especial, me parece que é a Evelyn que faz esse trabalho, não é? Então, esses dois verbos, dedicação e agradar, né? São dois verbos pronomial, não é? E quer dizer empenhar-se. O que quer dizer isso? Empenhar-se é buscar entregar. Jesus Cristo, ele foi dedicado, porque ele entregou. Dedica-se para conseguir de forma ímpar aquilo que quer. Oferecer-se em sacrifício é dedicar. Dar-se, dedicar-se, ajudar, empenhar-se. E sem reclamar, mas por prazer. Porque quem faz, faz por amor. E não reclama. Quem faz, faz por graça. Quem faz, faz porque percebe que ao fazê-lo, de si sai água viva e de si sai luz para o mundo. Porque a minha natureza é essa. A minha natureza é dar. E seja qual for o meu temperamento, seja qual for, em que área ele for, ele sempre será um doador. Sempre será um doador. Você é um doador de vida. Amém ou não? Fala assim, eu sou um doador de vida. É isso aí. É isso aí. Isaías 35, verso 8 diz, ali haverá uma estrada, um caminho
que será conhecido como o caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá tão somente aos que são do caminho. Os ímpios e insensatos escolherão não seguir por ele. Quando eu li esse texto em Isaías, eu vi aqui esse texto um profético, uma escolha, uma decisão. Você pode escolher se dedicar, como pode não escolher se dedicar. Você pode escolher não dar nada, não servir em nada. Você pode escolher justificar a sua atitude, ou até mesmo justificar não vir mais na igreja, nem servir a Cristo. Nós estamos com uma multidão de pessoas que não servem mais a Cristo. Abandonaram. Ah, não, eu estou deixando de ir na igreja, eu não estou abandonando Deus. Mentira! Isso é mentira, é hipocrisia. Satanás está enganando o seu coração. Eu posso te mostrar de cabo a rabo. Opa, perdão, pastor Cláudio, você colocou essa palavra aqui, rapaz. Isso pega. Lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, melhor dizendo. E eu vou te mostrar a importância da comunhão. Provérbios 18:1 vai dizer que quem anda só é orgulhoso, só está interessado em si mesmo. Mesquinho. Fica em casa porque não quer doar-se. E acha uma justificativa, Voiden. E o pior de tudo isso é que a nossa mente, ela é hábil em justificar, achar conforto ao pecado. A nossa mente é isso. Ela acha uma justificativa. O que eu quero dizer é que ela acha uma lógica. Essa lógica dá um sentido de, aqui tem uma ciência. Ah, então eu posso me basear nisso. Isso é uma verdade só para você, que é uma verdade. Porque quando você se confronta, não com a minha palavra, mas quando você se confronta com a verdade, a palavra de Deus, você vai ver que a coisa pegou para o seu lado. Aí você diz, a Bíblia é escrita para os homens. Obrigado, você acabou de dizer assim, eu não aceito Jesus, eu vivo uma farsa, eu não creio em Jesus Cristo, eu ando na minha história, e quem faz minha história sou eu, quem manda meu nariz sou eu, e não tem nada a ver. Acabou. Então tá bom, bom caminho para você. Qual o caminho seu? Inferno com o diabo e seus anjos. Boa viagem. Meus irmãos, quando eu penso em dedicação e agradar a Deus, eu não posso deixar de falar do outro lado da moeda. Lucas capítulo 13, verso 24 vai dizer, e ele lhes exortou, esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas vão procurar entrar e não conseguirão. Lucas 13, 24. Muitos vão tentar, muitos. Mas você quer ficar no teu enganoso sentimento. Ah, minha mulher, não sei o quê. Aí vai colocando culpa, pelo amor de Deus. É tua mulher que atrapalha você servir a Deus? É tua mulher que te põe sentado no sofá e fica lá sentado, nem procura emprego? É tua mulher que põe você lá para ficar assistindo televisão e não ter relacionamento com ninguém? Ou é a sua vontade, o seu jeito? É seu esposo que faz você ficar com mau humor? Para aí. Quem manipula seu comportamento é você. Deus nos deu o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio nos deu a capacidade de dizer sim e não. Isso chama-se fruto do Espírito. Domínio próprio. Porque o livre-arbítrio não é a capacidade de viver no mundo como se fosse alguma coisa ao léu. Livre-arbítrio, Deus deu a autoridade para nós de dizer sim e dizer não.
Então, quando ele diz esforçai-vos, é porque eu tenho que, dizer não, 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 não para isso, não. É seletivo, sim, é seletivo. As minhas atitudes têm que ser seletivas. Deus, Satanás, minha carne. Deus, Satanás, minha carne, minha vontade. Quem eu vou contemplar? Sempre o resultado é muito ruim. Para quem escolhe Satanás e a sua carne. Mas quem escolhe a Deus, em Deus encontra força. Pois a força do Senhor é poderosa. Ela age. Amém ou não? Meus irmãos, pela fé, como que eu posso agradar a Deus? A primeira coisa que vem na minha mente, não tem outra coisa. É pela fé. Pela fé. Pela fé é o que eu agrado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Então, comprar essa propriedade precisou de fé? Claro que precisou, né, Edson? Mas, meu Deus, o Edson, nós andamos tantos anos juntos, e ele sempre foi a pessoa, o tesoureiro. Imagina ele do meu lado. E eu ligava para o Edson, e ele, não tem. Com calma, nunca vi ele confrontar a minha fé, nunca. Pelo contrário, nós vamos conseguir. Isso é fé. Precisou soltar fogos para mostrar a fé? Não. Fé se vive. O justo vive pela fé. A fé é vivida. A fé é vivida constantemente. Vocês viram a semana passada, eu usei um pouco do tempo aqui para a gente falar, fazer uma gratidão, agradecendo a todos pela semana do Lighthouse. E eu falei, nós vamos, em nome de Jesus, fazer aquele trabalho bonito. Eu chego aqui, o Luiz disse, conheci o dono, o cara que inventou aquela construção de isopor. Eu falei, jogou gasolina em cima de mim. Por quê? Porque o nosso ouvido tem que estar atento. Ele mandou fazer. Agora eu tenho que saber como, onde, eu tenho que ficar atento. Eu já bati em várias portas, porque eu tenho que bater, eu não sei qual que vai abrir. Mas eu continuo com fé. Eu continuo firme. Eu não saí dali. Está demorando, não faz mal demorar. O importante é que eu estou firme. Eu não recuei. Demora faz parte do processo. Mas o que o Senhor mandou fazer lá, vai acontecer. Amém ou não? Vai acontecer. Isso é assim que funciona. Mas está demorando. Não tem demora com Deus. Tem a hora certa. Em Hebreus 11:6 diz, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável, indispensável, crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Fé sem consagração, sem crer. E aí? Pastor, é tão difícil vir orar 2 horas da meia-noite, das 10 à meia-noite. Tão difícil fazer 2 horas de oração. É tão difícil fazer oração. Para aí, rapaz. O texto está dizendo que você tem que ter uma atitude mesmo de consagrar-se à sua vida, jejuar, orar, ler palavra, é alimento. Se colocar diante de Deus o tempo todo, caminhar na presença de Deus, não ficar elucubrando coisa ruim no seu coração, anda no poder de Deus. Mas eu acho que fulano, Beltrano, quem acha mais nada, você não vê nem a ponta do seu nariz, se o outro não dizer que ele está sujo. Em tudo dai graças, em tudo dai graças.
Aprenda a ter saúde emocional. E a saúde emocional vem quando você descansa no Senhor. Isso é fé. Descansar no Senhor é fé. Fé dos irmãos, a fé desses irmãos de Tessalônica foi notória, meus irmãos. E todos elogiavam a fé deles. Eles foram elogiados, notoriados pelos apóstolos. Entanto que a palavra foi canonizada porque achou Deus o importante destacar os crentes de Tessalônica que permaneceram em fé. E Deus assim permitiu. E com isso ela foi eternalizada. É eterna. No sentido de, enquanto esse mundo existir, ela vai ser presente. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8 diz. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, e não somente a Macedônia e a Caia, mas também a todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livre da ira futura. Não precisamos nem falar de vocês, o mundo está falando, as pessoas estão falando. Todos nós, meus irmãos, somos chamados para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Todos nós somos chamados para agradar a Deus. Todos nós somos chamados para servir a Deus. Até mesmo que for para limpar aqui. Essas semanas retrasadas aí, eu e o Ted estávamos aí, tinha um grupo de irmãos, uns carregando lá, outros limpando aqui. E nós estávamos limpando uma canaleta aqui. Ora eu estava deitado no chão, ora mais ele do que eu, deitado no chão e arrancando sujeira de baixo. Mas, pastor, faz isso? Eu faço por amor a Cristo. Eu tenho prazer em servir meu Deus, não importa onde e em que. Não importa. Prazer em amar ao Senhor. Quando eu estou limpando ali, eu estou amando meus irmãos. Estou cuidando das coisas dos meus irmãos. Estou cuidando das coisas do Senhor. Prazer em amar ao Senhor é o penhor da esperança, que agrada a Deus. Romanos capítulo 4, verso 5. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1 e 2 diz, quanto ao mais, presta atenção, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 e 2, quanto ao mais, caros irmãos, já vos orientamos acerca de como viver e agradar a Deus. De fato, assim estáis caminhando. Agora, vos rogamos e encorajamos no Senhor Jesus, que, nesse sentido, vos aperfeiçoeis cada vez mais. Contínuo. Aperfeiçoar. Só aqui dá para falar muito. Aonde você parou? Você já leu a Bíblia? Ah, não li. Não leu? Você já leu a Bíblia toda? Ah, sempre começo, não termina. Você já evangelizou alguém? Já ganhou alguém para Jesus? Não. Ai, e se a pessoa não aceitar? Meus irmãos, para de mentir. Me desculpe eu ser um pouco firme com vocês.
é porque eu estou lidando aqui com céu e inferno. E se eu não falar, eu serei cobrado. E eu tenho que dizer que o meia boca vai para o céu, vai para o inferno. Apocalipse diz, aquele que não é quente nem frio, é morno. Vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei da minha boca. Pois sabeis os mandamentos que vos recomendamos, pela autoridade de Jesus. Verso 2. Então encontramos essa expressão, que vos aperfeiçoeis cada vez mais. Isto é, que busquemos a nos dedicar a Deus, crescer em limpeza do coração, crescer em santidade. Eu quero dizer para vocês e para vocês que estão em casa, servir na igreja de Jesus é servir o corpo. Imagine se eu me negasse ao chamado ministerial e me colocar à prova com 26 anos, passando pela ordem dos pastores, para me chegar a ser pastor. Com 26 anos, eu vejo jovens. Eu tinha 26 anos, eu posso dizer, pais, meu pai não falou para eu ficar na empresa e nem para eu me formar primeiro. Sabe o que o meu pai me falou? No dia da minha ordenação, Marlene, eu recebi uma coroa do meu pai. Ele disse assim, quando o Nivaldo nasceu, eu levantei e entreguei ele e disse, pai, eu quero que ele seja um pastor. Não foi, amor? E até hoje, aquela palavra profética, aquele arco que era o meu pai, lançou-me. E o ano que vem eu vou fazer 40 anos. 40 anos de ministério. Você está entendendo que Deus está dizendo dedicação? E eu digo, vocês, metade disso, metade mais um ano, a Ágape viveu. E vocês não veem oscilação de caráter na minha vida. E nem vai ver. Sou humano, tenho minhas dificuldades de humano, mas não tenho dificuldade de caráter. Por quê? Porque a minha vida é aqui, ó. Isso não quer dizer que não é tentado, tá? Tentado o tempo todo, o tentador fica. Mas nós temos que ter dedicação. Eu tenho que me aperfeiçoar. A nossa santificação é solicitada, porque ela é vontade de Deus. Do capítulo 4, verso 13, de 3 a 13. O tempo é muito grande, mas o texto é bastante. Vou ler, mas, meu Deus. Finalmente, irmãos, pode colocar, capítulo 4, verso 3 a 13. Finalmente, irmãos, é quando ele pegou todo o capítulo 1, 2 e 3 e diz, bom, depois de dito tudo isto, finalmente, agora quero concluir. Então ele diz isso, Paulo está fazendo isso. Finalmente, irmãos, vos rogamos que exortamos no Senhor Jesus, que compreendestes de nós, que aprendestes de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo. Nisso mesmo, abundeis, presta atenção nos verbos, abundeis cada vez mais, pois vós sabeis que preceitos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a nossa santificação, que vos abstenhais da prostituição,
que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência com os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou desfruta nisso o seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso, não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Santo Espírito. E quando, porém, o amor fraternal, quanto porém ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus, e vos amardes uns aos outros. Instruído por Deus, é Deus que nos ensina a amar os outros. Você precisa amar, você precisa fazer isso. Vê como que ele está colocando aqui? Quando, porém, o amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus e vos amardes uns aos outros. Porque certamente já o fazeis, como com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia. Exortamo-vos, exorto-vos, porém, irmãos, que ainda nisto abundeis cada vez mais. Continue fazendo, continue amando, continue santificando, e procureis viver quietos. Aquieta a tua alma, aquieta a tua boca, fecha sua boca. Se não é para bênção, então fecha. Tratar dos vossos negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos mandamos, a fim de que andeis dignamente, andar dignamente, para que os que estão de fora, e não tenhais necessidade de coisa alguma. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais com os outros que não têm esperança. E por que devemos nos dedicar? Porque é fácil cair, meus irmãos, no engano de Satanás. É fácil. Quem está em pé, cuidado para não cair. É fácil, Débora. Cair é fácil. Ser roubado é fácil. E Satanás vai trabalhando, e você vai sentindo aquele cheiro, daqui a pouco você e o cheiro é uma coisa só. Aqui é um apelo imperativo, meus irmãos. Pedimos e exortamos. Se já o pedisse, já não era bom, ele coloca, exorto, de que estamos sendo orientados. Porque esta é a vontade de Deus. Verso 3 a 6 está dizendo que é vontade de Deus. Eu vou fazer um paralelo, o tempo não me dá tudo, mas eu vou apenas dizer para vocês. Se vocês fizerem um paralelo desse capítulo com 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 11, vocês vão ver que ele está tratando das mesmas coisas. Paulo está preocupado com essa igreja também, e ele vai dizer lá em Coríntios, não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós, que fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Se olharmos, meus irmãos, para o livro de Hebreus, capítulo 10, verso 35 a 39, o autor do livro dos Hebreus também vai tratar da mesma atitude. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Capítulo 10, verso 35 a 39. Que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeitos a vontade de Deus, possais
alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Não tardará, mas o justo viverá da fé. Esse recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Veja que o verso traz algo interessante no verso 3, de capítulo 4. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. E ele coloca que ficarão fora os cães, ficarão os feiticeiros, não dá para tratar cada um, bem gostaria. Ficarão fora os homicidas, ficarão fora os idólatras. Qualquer que ama e comete mentira, vai ficar fora. Os tímidos, eu sou tímido como se fosse uma virtude, isso é falta de fé. Eu tenho vergonha, não tenha, o Senhor é contigo, tudo que lançar nas suas mãos para fazer, fazei-o conforme a vontade de Deus. Faça. Os incrédulos, os abomináveis, os fornicários, os adúlteros, os ladrões. E ele vai dizendo, fazendo essa lista enorme. Ele vai, fala dos maldizentes, fofoqueiros. Quanto que agora fofoqueiro mudou de nome, né? Mentira mudou de nome, tudo é fake. Tudo é fake, fake news. É mentira! O Supremo tem que mandar prender todo mundo que faz fake. Prenda Satanás também, porque ele é o pai do fake. Porque estão fazendo fake. Tem fake na igreja também. Tem. Você não vê na vigília, irmão, você sabe como que é fake. Eu não quero ajudar no trabalho porque não sei o que, é fake. Aí você chega lá na casa, está lá sentado dormindo. Você está brincando, irmãos? Estou falando de coisa de céu e inferno aqui. Dedicados para agradar a Deus. Ou você há de agradar a Deus ou a Satanás. A questão é essa. É uma questão de decisão. Ou você ama a Deus ou o diabo. Esse tema é muito complicado de falar. Porque ele é seletivo. Ninguém pode agradar a dois senhores. E Paulo está sendo muito forte em dizer isso nessa carta à igreja. Ele está falando muito sério aqui. Inimizades. Eu não falo com o irmão, não falo com a irmã. Para com isso, irmãos. Como que a perna não vai falar com o tronco aqui? Como que a minha língua vai ficar fora da minha boca? Nós somos corpo. Nós somos corpo de Cristo. Fala, eu sou corpo. Eu sou membro do corpo. Dá para entender? Dá para entender o que o Senhor está falando para nós? Que quem está nos ensinando, nos aconselhando? Ele está dizendo: anda em santidade, caminhe em santidade, porque Ele vai voltar, Ele vai buscar a sua igreja, e Ele vai encontrar os que andam na verdade, caminham na verdade. Ele quer encontrar os santos, Ele quer encontrar homens que são sacerdotes e mulheres que são filhas de Sara. E você? Você talvez esteja me ouvindo em casa ou não, mas muitos, não vou tomar ceia. Se você não participa da ceia do Senhor, é porque você não vai participar da ceia do Senhor lá no céu. Essa é a questão. Essa é a questão. Quem não participa da mesa, na mesa eterna nunca mais estará.
E por que devemos estar apercebidos? Verso 16 do capítulo 4. Porque se o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com Ele. Olha, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, e Ele vai dizer: igreja, povo santo, levanta. Povo santo, cheguei, e os túmulos são abertos, e a glória de Deus se manifesta. A trombeta é tocada porque a glória de Deus desceu. Ele e os anjos, assim como viste subir, vão me ver descer. Nas nuvens Ele dará o seu alarido. E nós que estamos vivos, se for hoje, oh glória. Se for agora, eu estou pregando. Vai, me leva, meu Pai. Oh, a viva e gloriosa esperança me faz permanecer com meu azeite. Sempre azeite novo, sempre, sempre. A pastora pregou sobre isso aqui. A pastora pregou sobre as virgens loucas. É loucura quando alguém abandona a sua fé, é loucura. Para que devemos ser apercebidos? Porque Ele voltará. Finalizando, Jesus respondendo: na verdade te digo, que todo aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 8. E Ele dá aqui uma orientação. No capítulo 5, Ele começa a falar da vinda do Senhor. E Ele fala dessa necessidade de você e eu estarmos vigilantes. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para aquele dia, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é da noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Lembra que eu falei da fé? Iniciei falando. E do amor. E tomando como capacete a esperança da salvação. Por quê? Porque Deus nos destinou. Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus nos destinou para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, console uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Preparem-se, meus irmãos. Preparem-se.
Aleluia. O verso 14 diz: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Quantas vezes nossos pastores, nossos líderes vai fazer uma orientação em você e você acha, vem me chamar atenção, vem me chamar atenção. Está te amando, está tentando te ajudar e você está repudiando. Vem me chamar atenção. Quem é aquela pessoa? Quem é você para me chamar atenção? Vou dizer para você, essa arrogância sua só o levará para o inferno. Porque é a exortação de Deus que devemos demonstrar aqueles que estão com a vida desordenada, para que ordenem a vida, consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes com todos. Gosto dessa palavra, sejam pacientes com todos. Às vezes demora para a pessoa dar fruto, irmãos, às vezes demora, mas sejamos pacientes. Às vezes demora, mas a gente vai continuar amando, vamos continuar andando, vamos caminhar com os fracos, vamos continuar andando, vai dar fruto, eu creio. Me vem na minha mente várias pessoas que eu acompanho, ligo, dou a palavra, não quero nada com Deus, mas ele não sabe que eu estou plantando nele a água viva e logo vai florescer. Eu não desisto, eu não vou desistir, não falo para ninguém, mando mensagem, eu sei o que eu estou fazendo. Tenho cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Justiceiro, pelo contrário, procurem o bem um dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Não apaguem o espírito. Eu posso apagar o espírito? Pode. A Bíblia diz que pode. E como que eu apago o espírito? Fazendo a vontade da carne. Pronto, Paulo já orientou isso lá em Gálatas 5. Eu apago eu dou lugar para a carne e vou extinguir o espírito. Não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma do mal. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito e alma e corpo, vem aí o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros. Relacionamentos amplos, íntegros em amor, em corações que amam e planta para as próximas gerações vida, integridade, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o Senhor, fiel é o Senhor. Que Deus abençoe vocês e que a glória do Senhor se manifeste cada dia, e que vocês estejam preparados, dedicados para amar e servir a Jesus. Coloque-se em pé. Para amar e servir a Jesus. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E eu quero fazer um apelo aqui. Você só vai levantar a mão, e precisa ser rápido. Eu quero fazer uma pergunta para você. Vou fazer um apelo. Se você sentiu ou percebe que você não está se esforçando para adentrar, que você não está se esforçando para servir, para amar, e você sente isso porque você não dá fruto, você se entristece, eu quero que você levante a sua mão. Eu vou orar por você. Pode abaixar a sua mão, pode abaixar a sua mão. Deus abençoe, pode abaixar a sua mão, pode abaixar a sua mão. Mais alguém quer levantar a sua mão? Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Coloca a sua vida diante do Senhor. Mais alguém
quer levantar sua mão? Deus abençoe, pode baixar sua mão. Deus abençoe, pode baixar sua mão. Deus abençoe, pode baixar sua mão. Amado. Agora eu vou orar por você. Deus abençoe, pode abaixar sua mão, pode abaixar sua mão. Mais alguém quer levantar sua mão? Fala, Senhor Jesus, eu preciso mudar essa história na minha vida. Eu preciso tomar uma posição na minha vida. Eu preciso mudar. Deus abençoe, pode abaixar sua mão. Eu preciso, Senhor. Hoje o Senhor está restaurando você. E você está tomando uma decisão. Eu quero me dedicar ao Senhor. Eu quero. É uma decisão que eu vou tomar diante do Senhor. O Senhor tem sido misericordioso comigo até agora. Mas agora eu quero me dedicar ao Senhor. O Espírito Santo está me colocando que tem uma pessoa que está aí tentando levantar a sua mão. Deus te abençoe. Pode baixar a sua mão. O Senhor geme. Oremos. Pai querido, aí estão essas pessoas que levantaram as suas mãos, confessando diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não estou bem, eu estou fraco, estou desanimado, estou sem condições. A minha vida parece que cada dia mais é uma vela que se apaga. Mas hoje, Senhor, eu quero revigorar a minha fé. Revigorar a minha fé. Eu quero, Senhor. Eu quero revigorar a minha fé. Eu quero decidir te servir. Eu quero decidir te amar. Eu quero decidir me consagrar ao Senhor. Eu quero quebrar toda a maldição que vem da minha geração. Eu não aceito mais isso. A partir de hoje, eu quero andar mais alvo do que a neve. Eu quero, em nome de Jesus, que a graça salvadora do Senhor, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus Pai possa estar com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Você que está nos visitando, glória a Deus.